Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça e paz esteja sobre sua vida, em sua vida, fluindo através da sua vida. Nós damos início a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor essa noite. Culto especial de Santa Ceia. Eu espero que você já tenha preparado o seu cálice, o seu pão. Para aqueles que estão com você, se você ainda não preparou, corre que ainda dá tempo. Como o pastor Israel disse, se você não tem um suco de uva, prepare um copinho de água, mas não deixe de participar deste momento, deste memorial que o Senhor Jesus nos deixou para celebrarmos, que é a morte e a ressurreição, a vitória do nosso Senhor na cruz. Eu queria começar orando este tempo de culto. Eu queria começar orando para que, onde você estivesse nesse momento, como nós temos dito em todos os cultos, para que você já vá preparando o ambiente da sua casa, num ambiente de culto e adoração ao Senhor, um ambiente de celebração e adoração ao Senhor. Que nada, sabe, meu irmão, minha irmã, que nada seja impedimento de você adorar o Senhor em espírito e em verdade. Sabe, talvez não, você está na sua casa, é um ambiente diferente do qual nós estávamos acostumados no templo, todos juntos. E talvez isso tenha sido um empecilho para você se entregar ao Senhor. Eu queria que nessa oração você colocasse isso diante do Senhor, que absolutamente nada seja um empecilho para você adorar aquele que vive e reina, e você também ouvir a palavra que será liberada essa noite, amém? Então feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de te cultuar, Deus. Senhor, tudo que faremos nessa noite, Senhor, meu desejo, Senhor, e a minha declaração é que seja para a glória e honra do teu santo nome, Senhor. Nós que estamos aqui, Senhor amado, como equipe no templo, mas esse meu irmão, essa minha irmã que está na sua casa, Senhor, que tudo que fluir dos nossos lábios e tudo que fluir de nós, alegre e agrade o seu coração, ó Deus. Pai, nós queremos te adorar em espírito e verdade, porque a tua palavra nos diz que são esses adoradores que o Senhor está procurando. Encontre em nós uma adoração genuína, Senhor. Senhor Jesus, como fomos ministrados há poucos dias, invocamos o teu nome, Senhor. Invocamos e nos colocamos debaixo deste soberano nome. Este culto é para ti, Jesus, porque tu é a glória, tu é a honra, teu é o louvor, teu é o poder. Senhor, onde cada um de nós estejamos agora, que possamos de fato te adorar, que possamos de fato te louvar, Senhor, porque tu és o único Deus merecedor de toda honra, de toda glória, de toda adoração e de todo louvor. Recebe este culto, Senhor, porque é para o Senhor e somente para ti, em o teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Vamos cultuar, meu povo, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Boa noite, tudo bem? Vamos celebrar ao Senhor, cantando para Ele que Ele é santo.
Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo de louvor. todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre. pra sempre. E eu canto e louvo Reis ao Rei que é digno. Eu danço e prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço e prostro de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh, 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 oh. Queria conversar com você, meu irmão, minha irmã. Nós que estamos aqui cultuando e adorando ao Senhor, dizendo a Ele: Tu és santo, Tu és digno. Vou te dizer agora, se alguma coisa está te impedindo de glorificar o Senhor, de se levantar aí do seu sofá, de você celebrar e render graças ao Senhor, se levante nesse momento. Tem uma música de uma banda chamada This Talk que diz assim: eu sou o rei das desculpas, eu tenho uma para cada coisa que eu não quero fazer. Então, se alguma coisa está dizendo para você que você não pode adorar o Senhor por conta de alguma coisa que você fez, por conta de alguma coisa que você não está se sentindo bem, que caia por terra nesse momento. Levante suas mãos, elas não estão presas. Abra o seu coração, celebre o Senhor e cante a Ele. Tenha essa liberdade de dizer que Ele é santo. Tu és santo. Tu és santo. Diga, declare: poderoso. Poderoso. Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei Declare: pra sempre. pra sempre. Diga: e eu canto Senhor, e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh, 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 oh. Libere um grito de louvor ao Senhor.
o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu a cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, início e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Declare mais uma vez as qualidades do Senhor. O Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que Ele ressuscitou, venceu a cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, início e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Glorifica ao Senhor, aleluia. Santo, 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 em nome de Deus, aleluia. Vocês lembram da expressão lavou a alma? Hoje minha esposa, minha sogra brincando comigo usou esse termo com hoje, porque eu entrei no banheiro para tomar um banho e sempre nessa correria a gente toma banho, faz tudo fazendo rápido, correndo, preocupado com as outras coisas. E nesses dias eu entrei no banheiro para tomar um banho e entrei cantando e fiquei cantando, já tinha acabado o banho mó tempo. E lá cantando, a água caindo, tudo acontecendo, aquela coisa que você sente mesmo, não só com o corpo lavado, mas com a alma lavada. E eu não conseguia passar de uma frase porque ela me chamava muita atenção, de um louvor antigo, que ela dizia assim, a verdade é tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. E essa passagem me chamava e me comovia de uma forma, sentindo a presença do Senhor nesse momento, porque Ele é real, Ele é verdadeiro, a gente confia nele, segue um Deus que é de verdade. Não são que nem os problemas da vida cotidiana que vão, passam e depois voltam outros problemas. É outra coisa. É Deus, aquele que vive e reina eternamente conosco e fica presente com a gente nos momentos difíceis, nos momentos felizes. Aliás, Ele que proporciona todos os momentos para nós crescermos, para nós celebrarmos. Então por que não glorificar o Senhor? Por que não? Porque minha alma fica aflita? Não. Canta minha alma, celebra o Senhor minha alma. Canta minha alma, canta minha alma, de amor tão grande.
mistério que não consigo entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Infalível, o que se compara a ti? Veja, Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. Salvador da minha alma, sofreu por tanto amar a humanidade, o seu sangue é salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande. Que amor tão grande. Celebre ao Senhor e celebre com o Senhor. Na minha alma, canta minha alma, que amor tão grande. Que amor tão grande. Que grande amor. Veja, comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até no tempo aqui findar. Oh Santo Espírito, teu reino quero ver. Declare: ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande. Que amor tão grande. Declare:
Convidar vocês a continuarem de pé e celebrar conosco com esse louvor. Use todo o passo da sua sala. Pule, dance, se alegre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, e os povos te adorarão, e as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. De novo. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, Os mortos Os mortos viverão e os povos. e os povos te adorarão. e as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. Diga, eu sou livre. Eu sou livre, livre pra correr, Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, Livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Oh, 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 eu sou livre. Mais uma vez. Oh, sou livre. os cegos verão por ti, Todos cantaram, os mortos viverão, os povos te adorarão. e as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. Levante sua mão aí, orando para todos os lugares, declarando cura por toda essa nação. Os cegos verão por ti, Os mudos cantarão, os mortos viverão, e os povos te adorarão. e as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. Eu sou livre, livre pra correr, Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Oh, 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 eu sou livre, eu sou livre.
Estamos aqui novamente com você, um pouco distante, evidentemente, porque estamos aqui numa transmissão através do nosso vídeo. Gostaria de estar aí para dar um abraço a cada um de vocês da Igreja Metodista Central aqui em Praia Grande. E meu desejo sincero é que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, porque vocês todos, sem exceção, são importantes para Deus, são maravilhosos. Eu quero nesta noite falar a vocês a respeito de duas coisas importantes. Uma delas, já mencionei num vídeo anterior, é a questão da oferta, e a outra é a questão do dízimo. Não se confundem uma com a outra. Pelo contrário, dízimo é uma coisa, oferta é outra. Por quê, pastor? O que o senhor tem para nos dizer? Primeiro, dízimo é ato de louvor, de adoração. Dízimo é um ato através do qual nós devolvemos para Deus, mas com alegria, aquilo que pertence a Deus. Por que pertence a Deus? A palavra de Deus nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, diz o Senhor. Depois, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Portanto, dízimo não é imposto. Dízimo é ato pelo qual nós devolvemos a Deus o que é dele. Então, dízimo pertence ao Senhor. Cada vez que o retemos, nós estamos, na verdade, ficando com aquilo que não é nosso, é do Senhor. Já a oferta da oferta é nossa. É diferente. Por quê? Porque quando nós consagramos ao Senhor o dízimo, nós estamos cumprindo o mandamento de Deus lá do Antigo Testamento. Que, aliás, a primeira coisa que nós encontramos na Bíblia lá com Abraão, quando ele foi se encontrar com Melquisedeque, rei de Salém, portanto, rei de Salém, sacerdote do El Elyon, diz a Bíblia, ou seja, sacerdote do Altíssimo. A primeira coisa que ele fez foi encontrar-se com ele, e ali ele ofertou o seu dízimo. Ofertar no sentido de consagrou aquilo que era a parte mais importante para ele, de devolver para Deus aquilo que era de Deus, o dízimo. E ali nós vemos que o sacerdote Melquisedeque fez o quê? Deu a Abraão pão e vinho, a Santa Ceia. Então, antes de vir tomar Santa Ceia, precisa colocar a vida em ordem também diante de Deus. Por quê? Porque o dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor. E tem finalidade específica na palavra de Deus. Ele diz: para que haja mantimento em minha casa, ou seja, na minha casa, aqueles que forem necessitados possam ter onde e como encontrar um refúgio, possam ter onde e como encontrar alguma coisa capaz de saciar as suas necessidades físicas, mentais, morais e, por que não dizer também, alimentares. Então, essa é uma das finalidades do dízimo. Consagrar a Deus é importante. Segundo, é a questão da oferta. Já tratei isso em outra questão. A oferta já é diferente, porque a oferta é um ato voluntário. É um ato através do qual nós chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, Tu tens sido tão bondoso comigo em tantas coisas, e nós com alegria vamos e ofertamos ao Senhor. Nós encontramos lá nas grandes festas judaicas, nós encontramos lá no jardim, depois do jardim do Éden, depois que os nossos primeiros pais saíram do Éden, depois eles tiveram filhos, teve lá Abel, teve Caim, e nos diz o texto que Deus se alegrou com a oferta de Abel, porque alguma coisa estava errada com a oferta de Caim. Não porque ele não tivesse ofertado uma ovelha ou um cordeiro, não. É por causa da natureza do coração dele. Por quê? Porque quando Deus foi perguntar para ele: onde está o teu irmão? A resposta dele já foi incisiva: por acaso eu sou guardião do meu irmão? Por isso, a oferta precisa ter para mim um sentido cultico, ou seja, no momento em que eu vou diante de Deus, eu não posso ser mesquinho, eu tenho que ser liberal, eu tenho que ter no meu coração aquele desejo de dar ao Senhor um pouco do muito que Ele me tem dado, ainda que seja a oferta da viúva pobre. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. Então, quando nós vamos diante de Deus, nós temos que perceber que Deus merece da nossa parte o melhor, porque a Bíblia diz que pela oferta de si mesmo feito uma só vez, Ele fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente. Então preste atenção, Jesus Cristo se ofertou por nós, Ele deu para nós e por nós aquilo que Ele tinha de melhor, e através dele nós vemos: Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, veja bem, Deus nos deu em Jesus Cristo o que Ele tinha e tem de melhor, porque nos ama. Então, quando você estiver para ofertar ao Senhor, não venha com o coração apertado. Não venha com o coração com aquilo que é a tua sobra. Deus não precisa das nossas sobras. Deus não precisa das nossas esmolas. Ele é o Senhor do universo. Mas então, por que ofertar? Porque quando nós vamos diante de Deus e dizemos: Senhor, é pouco, mas este pouco eu estou aqui com alegria, trazendo diante da tua face, e pedir que o Senhor acolha com alegria. A Bíblia diz, repito, Deus ama ao que dá com alegria. Nossa oferta, portanto, deve ser como um gesto de louvor, de adoração, de ação de graças, dizendo: Senhor, muito obrigado. Eu posso ter apenas um prato de arroz com feijão, posso ter apenas um bocado de pão seco, mas é maravilhoso você ter um pouco de tudo isso, mas um pouco com a bênção de Deus, sabendo que o pouco com Deus sempre será muito, mas o muito sem Deus sempre será nada. Então, meu irmão, minha irmã, pega a tua oferta, venha diante de Deus com alegria, com regozijo, cantando, louvando, e diga: Senhor, é ato de louvor, é ato de adoração. Eu quero te louvar, quero te adorar, quero te glorificar com um pouco do muito que o Senhor me tem dado. E dízimo é um ato de fidelidade. Consagra ao Senhor o teu dízimo, devolva ao Senhor o teu dízimo, não retenha o dízimo. Por quê? Porque Deus não precisa dos nossos dízimos, mas é ato de fidelidade. Eu sou dizimista não para ser abençoado, porque a bênção é consequência de uma vida e uma vida de fidelidade, mas eu sou dizimista porque eu estou cumprindo o mandamento do Senhor, estou devolvendo para Deus aquilo que é dele. Vamos consagrar os nossos dízimos, vamos consagrar as nossas ofertas. Então curve a tua fronte e vamos orar. Bendito Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos ofertar com alegria num pouco do muito que o Senhor nos tem dado. E muito obrigado pelo privilégio de poder dizimar, porque o dízimo não é meu, o dízimo é teu. Estamos aqui consagrando para que o Senhor possa dar o melhor destino para a tua obra, em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Que bom poder estar com você em mais um culto online. Que bom poder te servir com a palavra do Senhor aí na sua casa. E obrigado por chegar até aqui para esse momento da palavra, um dos momentos também muito importantes do nosso culto a Deus. Nós sabemos que no período de louvor nós declaramos e exaltamos o nome do Senhor e dizemos para Ele em adoração aquilo que Ele é. E agora no momento da palavra nós ouvimos dele o que devemos ser para Ele e para o reino. Eu quero agradecer você porque abriu a sua casa, abriu o seu coração para que o Evangelho pudesse chegar até aí aonde você está. Eu louvo a Deus pela sua vida e agradeço porque você chegou até aqui. Louvado seja Deus. Meu querido e minha querida, nós estamos hoje então num culto de ceia, como já bem dito pela nossa pastora no começo do culto. E hoje eu quero trazer uma reflexão ainda dentro da nossa temática da bem-aventurança. E eu quero falar hoje sobre 2 públicos e 2 equívocos. E eu quero convidar você a abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 2. Evangelho de Mateus, capítulo 5, apenas o verso 1 e o verso de número 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Somente até aí, mas eu quero ler novamente com você. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Somente até aí. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Feche os seus olhos aonde você está. Pai amado, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor
pelo privilégio de servir a esse meu irmão, a essa minha irmã, que nos ouve, que nos assiste com o ministério da palavra. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque é o Senhor que tem cuidado de nós, é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem provido, é o Senhor que nos fez chegar até aqui. Te damos toda a honra, toda a glória desse momento. Que o Senhor cresça e que nós, cada um de nós, tanto eu, ó Pai, que estou falando, quanto esse meu irmão, essa minha irmã, que está me ouvindo e me assistindo, possa diminuir e que a sua vida cresça em nós, através da tua palavra. Edifica-nos, abençoa-nos, aperfeiçoa-nos com a tua palavra, é o que nós te pedimos. Espírito Santo, derrama sobre nós espírito de revelação, espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de temor, para saber qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. É no nome de Jesus que oramos, e é sobre esse nome e sobre essa vida chamada Cristo, essa vida abundante em nós, que nos submetemos a esse tempo de palavra. Ilumina a nossa vida, ilumina os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, então nós vamos a partir de agora, a partir de hoje, iniciar uma minissérie de mensagens que nós vamos estar trabalhando com as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como a gente também costuma chamar e costuma ouvir, cuja mensagem central desse Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, e da forma como você achar melhor chamar ou interpretar, a mensagem central são as bem-aventuranças, o tema que nós temos trabalhado todo esse ano de 2020, tema que nós iniciamos aqui na igreja, nos cultos presenciais, e agora estamos dando sequência e de forma online, aí junto com você na sua casa e aonde você nos assiste. E com toda certeza, querido irmão, querida irmã, com toda certeza, absoluta certeza, esse sermão que Jesus fez foi o maior sermão já escrito e já pronunciado, tanto em importância como em grandeza. E ele foi feito também, é o maior sermão, porque ele também foi feito pelo maior pregador, pelo maior evangelista, pelo maior apóstolo, pelo maior profeta, pelo próprio Deus chamado, encarnado, chamado Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, o conteúdo dessa mensagem das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5 de Jesus é um conteúdo totalmente doutrinário. Jesus então reúne os seus discípulos, reúne a multidão, e ele passa então doutrinas, as doutrinas do reino. As bem-aventuranças, elas são as doutrinas do reino. Sabe, meu irmão, minha querida e meu querido que me ouve, ao mesmo tempo que esse sermão das bem-aventuranças era totalmente doutrinário, era também totalmente prático, como Jesus esperava que fosse. Ou seja, Jesus, ao ensinar todos aqueles que ouviram naquela época esse sermão, ele queria que as pessoas pudessem entender de fato o que é o reino de Deus, e ao mesmo tempo também queria que elas praticassem aquilo que ele estava falando. Como nós falamos na última pregação de quinta-feira, que nós também somos bem-aventurados como praticamos a palavra, não só quando ouvimos a palavra, porque o ouvir a palavra é o praticar a palavra, e nós falamos isso na quinta-feira. Então, dando continuidade, meu irmão, minha irmã, o que Jesus esperava quando ele disse esse sermão, quando ele pregou a essa multidão e a esses discípulos, ele esperava criar uma nova sociedade de pessoas, ele esperava criar uma nova cultura, uma nova natureza nas pessoas. Meu irmão, minha irmã, ele esperava que os discípulos e as discípulas que estivessem debaixo da nova aliança dele, vivessem de uma forma bem-aventurada. Então, meu irmão, minha irmã, é muito importante para nós, o decorrer desse ano, entender que como cristãos, que como os discípulos de Jesus, que eu e você somos, viver essas bem-aventuranças, não só decorá-las como um papagaio, mas viver essas bem-aventuranças, é o maior projeto de Deus, através de Cristo, para a nova aliança, para todos aqueles que estão debaixo do governo de Jesus Cristo, da aliança com Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, nada mais belo de nós começarmos essa série de mensagens num culto de renovação de aliança, que é o culto de ceia. Então, meu irmão, repito, se você está debaixo da nova aliança de Deus, debaixo da nova aliança de Jesus Cristo, as bem-aventuranças não é só um conteúdo doutrinário que você tem que saber da Bíblia, mas é um conteúdo totalmente prático que você tem que aprender com Jesus e pôr em prática na sua vida. Meu irmão, minha irmã,
Para a gente iniciar então, eu gostaria de citar uma frase de um escritor chamado Ralph Waldo Emerson. É uma frase que eu particularmente gosto muito, e eu gostaria de lê-la aqui com você, para que a gente possa começar a nossa meditação em cima dessa palavra. 2 públicos e 2 equívocos. Ralph Waldo Emerson, ele diz o seguinte: o que está atrás de nós e o que está à nossa frente são coisas pequenas comparadas ao que está dentro de nós. O que está atrás de nós, o que ficou para trás de nós, o que está atrás de nós e o que ainda vai vir à nossa frente são coisas pequenas comparadas ao que está dentro de nós. Talvez você olhe e pergunte: mas o que essa frase tem a ver com o texto que você leu, pastor? O que essa frase tem a ver com o sermão da montanha? O que essa frase tem a ver com as bem-aventuranças, pastor? O que uma coisa tem a ver com a outra? Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que tem tudo a ver. Ralph Waldo Emerson diz que o que passou e o que está à nossa frente não se compara ao que está dentro. O núcleo da mensagem do Sermão da Montanha é de fato gerar em nós uma mudança interior, uma transformação interior, porque é onde o Espírito está, é onde Cristo mora, é onde Cristo habita, é onde o governo dele, o reino dele está. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21 vai dizer que o reino não está lá atrás, o reino não está lá na frente, porque o reino está dentro. Jesus Cristo, ele veio para a terra, ele se tornou o céu na terra, e esse céu na terra agora saiu da terra e habita em nós. Por isso ele continua na terra como igreja, em mim e em você. Então, meu irmão, minha irmã, essa frase de Ralph Waldo Emerson tem tudo a ver com o Sermão da Montanha, meu irmão, minha irmã. E aí eu respondo porque a mensagem do Sermão da Montanha trata de uma vida reta diante de Deus, que começa de dentro para fora. Uma vida reta diante de Deus, ela não começa de qualquer jeito. Ela não começa de um jeito que a gente quer. Ela começa de dentro para fora. Então não adianta a gente colocar uma capa de crente, uma roupa de crente, né? Antigamente as pessoas falavam assim, né? Fulano tá de terno agora, virou crente, né? Então se passa um advogado que vai para o fórum, a pessoa pode confundir, né? De terno, gravata e de paz, vai falar: testemunho de Jeová, é crente, cristão. Às vezes é um advogado que está indo para o fórum. Não sei se hoje ainda a gente pode dizer que existe uma roupa de crente, mas meu irmão, minha irmã, a mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, meu querido, minha querida, a mensagem do Sermão da Montanha se trata de uma mensagem de mudança interior totalmente radical. Não é qualquer mudança, é uma mudança radical, que requer de cada um de nós, requer de mim, de você, meu irmão, minha irmã, a dar mais valor ao que está dentro de nós, do que o que já passou, a dar mais valor do que está dentro de nós, do que o que ainda está por vir. Por isso que a gente tem que parar de cantar: o melhor de Deus está por vir, porque o melhor de Deus já veio, e o melhor de Deus é Jesus, e Ele habita dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo. A vida dele, Zoe, está dentro de nós, é o céu em nós, como nós já ouvimos o pastor Moisés dizer. Então, meu irmão, meu irmão, a bem-aventurada é aquele que carrega o céu em nós, a saber, Jesus Cristo. É muito forte, meu irmão, a passagem que Jesus vai ser batizado, que quando João Batista declara: olha, o reino dos céus está próximo, arrependa-se. E quando ele diz isso, quem é que aparece? Jesus Cristo. Porque Ele foi o céu na terra, Ele é o reino de Deus em você. Então, se a gente não sabe lidar com a vida de Deus dentro de nós, o que a gente vai fazer no céu se a gente vai para o céu? Amém? Presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Então, nós temos que dar mais valor ao que está dentro de nós do que o que a gente está vivendo hoje. Preste atenção, dê mais valor à vida de Cristo, ao Espírito de Deus que habita dentro de você, do que o que você está vivendo. Pastor, mas a minha vida está ruim. Dê valor à vida de Cristo que está em você. Pastor, mas minha vida está tranquila. Dê mais valor à vida de Cristo que está dentro de você. Pastor, mas a minha vida está boa. Então dê mais valor à vida de Deus que está dentro de você. Então o Sermão da Montanha, meu irmão, minha irmã, declara de uma forma
a gente não vai ler agora os versículos do sermão, mas depois nós vamos trabalhar cada um deles. Mas o Sermão da Montanha, ele declara, meu irmão, minha irmã, guerra a um coração corrupto. O Sermão da Montanha declara guerra a um coração caído. O Sermão da Montanha declara guerra contra todo filho do primeiro Adão, ou seja, todo pecador impenitente, todo pecador inconsequente. O Sermão da Montanha é quando um pecador ouve o Sermão da Montanha e fala: isso não é para mim não. Então, meu irmão, minha irmã, o Sermão da Montanha foi proferido por Jesus, provavelmente no ano 31 depois do seu nascimento, e nós sabemos muito pouco sobre em qual montanha Jesus fez esse sermão. Nós sabemos muito pouco sobre a localização geográfica, da onde Jesus estava. A Bíblia não cita, não comenta isso. Sabe, meu irmão, a Bíblia não é específico dessa localização geográfica e de qual monte foi que Jesus fez esse sermão. Mas preste atenção aqui, meu irmão, minha irmã, o intuito de Jesus pode ter sido criar um paralelo com Moisés. Isso é fantástico, porque Moisés recebeu as leis de Deus numa montanha, num monte, e Jesus então traz as leis, as novas leis do seu reino, traz os novos mandamentos do seu reino, em paralelo a Moisés. Se você for ler lá Êxodo capítulo 19, você vai ver que Moisés sobe no monte e recebe a orientação de Deus para passar para o povo. Jesus, de igual forma, de igual modo, sobe num monte, numa montanha, e ali passa novamente umas novas regras, umas novas leis, novas orientações, uma nova doutrina, uma nova prática para o povo de Deus que estava presente ali naquele momento. Então Jesus, estrategicamente, ele se pronuncia em um monte. Por que que ele faz isso, meu irmão, minha irmã? Porque para um judeu, naquela época, para entender que o homem era de Deus, que falava através de Deus, ele usava o paralelismo, ele comparava. Olha, o judeu falava assim: olha, igual Moisés, ele subiu na montanha e está proferindo coisas sobre Deus. Então o povo judeu naquela época ia ali, como é que eu posso dizer, se identificar com o estilo de pregação, com o local de pregação que Jesus estava falando. O judeu ia comparar Jesus com Moisés, e de fato, profeticamente, meu irmão, minha irmã, próprio Moisés lá em Deuteronômio vai dizer que após ele viria de fato quem era um profeta verdadeiro. Então naquela época, meu irmão, minha irmã, que Jesus pronuncia-se em um monte, ele se assemelha ao que aconteceu com Moisés. Essa era a ideia estratégica de Jesus para alcançar aquele povo. E muita coisa estava acontecendo ali, meu irmão, naquela época. O povo judeu naquele período estava sendo oprimido pelo Império Romano. O povo de Deus tinha um grande sonho. Aquele povo pensava que Israel receberia um Messias, e muitos judeus estão esperando até hoje esse Messias chegar, que tivesse glórias maiores do que a de Davi, que tivesse glórias maiores do que a de Salomão. Eles estavam esperando Davi 2 o retorno, Salomão 2 o retorno. Mas meu irmão, minha irmã, por que eles estavam esperando, e muitos ainda estão esperando dessa forma? Para tirar o jugo de Roma. Naquela época eles estavam esperando um novo Davi, para tirar o jugo de Roma sobre eles, tirar o jugo de Roma de Israel, do povo. E eles acreditavam que o Messias que viria naquela época, viria para fazer uma reforma política, viria para fazer uma reforma social, viria para fazer uma reforma econômica, varreria Israel da dominação do império estrangeiro, do império romano, e restauraria o antigo poder do povo Israel, do povo de Israel, através do seu governante. Por isso, meu irmão, minha irmã, fica muito claro que quando Jesus vai ser crucificado, Pilatos pega Jesus e pega Barrabás. E aí Pilatos grita: vocês querem que eu soltem quem? Jesus, que se diz o Cristo, ou Barrabás? O assassino Barrabás, porque Barrabás era um zelote. Barrabás, ele lutava contra o império na base da espada. Barrabás cortava a cabeça de soldados romanos, e ele foi preso por assassinato. Ele matou com os zelotes muitos romanos. Ele era um revolucionário para os judeus idolatravam Barrabás. E ao ver Jesus, que era um pacificador, que pregou a paz, e ao ver Barrabás, que era o homem da espada, o povo não pensou duas vezes: solta Barrabás, que Barrabás está fazendo justiça com as próprias mãos, está representando o povo.
Quem é esse Jesus aí que está mentindo que é o Filho de Deus? Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Eu imagino então que naquela época, o povo naquele período, ao ouvir o sermão da montanha, um sermão de tamanha grandeza, foi tomado então esse povo de dois sentimentos: admiração e frustração. O povo, ao ouvir esse sermão que nós temos escrito em nossa Bíblia, foi tomado por admiração e por frustração. Por que admiração, pastor? O povo, ao ouvir, se tomou de admiração por se tratar de um sermão de profunda qualidade, munido de potência, munido de tamanha graça, que no final as pessoas que ouviam ficavam maravilhadas da doutrina de Jesus, ficavam maravilhados com as palavras que Jesus ensinava, com tamanha autoridade que ele tinha. Mateus 7,29 vai dizer que Jesus não falava como qualquer escriba, como qualquer fariseu, como qualquer doutor. Jesus falava como quem tem a autoridade dos céus. Então, meu irmão, minha irmã, o segundo sentimento é o sentimento de frustração. O povo se admirava, mas ao mesmo tempo ficava frustrado, porque o sermão possuía uma franca repreensão a qualquer tipo de guerra, a qualquer tipo de libertação contra os romanos. O sermão não se tratava disso. Pelo contrário, o sermão da montanha era uma mensagem contrária à vingança. O sermão da montanha era uma mensagem também, não era uma mensagem também de uma reforma social. Não era não, meu irmão. Não era um sermão que buscava soluções rápidas. Pelo contrário, o sermão da montanha falava de uma reforma do íntimo do coração das pessoas. O sermão da montanha falava de mudança nas intenções, mudanças na vontade de cada ser humano. O sermão da montanha, os ideais eram totalmente o contrário daqueles que os judeus esperavam. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus falou docilmente, tocou pontos sensíveis de mudança interior daquele povo. Jesus falou de reconciliação, Jesus falou de submissão, Jesus falou de sujeição. E nesse sermão, meu irmão, minha irmã, a proposta de Jesus não era alterar em nada aquele povo e aquela sociedade no aspecto físico, científico, político e econômico daquela nação. Jesus não tinha vindo para isso. Sabe, meu irmão, minha irmã, as palavras de Jesus naquele sermão, que nós vamos tratar a partir das próximas pregações, foram para aquele povo abandonar as revoltas contra o Império Romano. Foi para aquele povo deixar as espadas. O próprio Jesus vai dizer para Pedro, quando Pedro tenta salvar a sua vida: quem vive da espada por ela morrerá. Sabe, meu irmão, minha irmã, o sermão de Jesus foi totalmente contrário do que aquele povo queria. E sabe o que me chama a atenção? Em todo o conteúdo do sermão, Jesus exalta o que todo mundo desprezava, e Jesus no sermão da montanha despreza o que todo mundo exaltava. Quero repetir isso, quero convidar você a repetir isso comigo aí na sua casa. Repita comigo: no sermão da montanha, Jesus exaltava o que todo mundo desprezava, e desprezava o que todo mundo exaltava. Esse era o conteúdo do sermão. Esse é o conteúdo do sermão da montanha. Então, meu irmão, minha irmã, diante de todas essas informações que eu acabo de dar para vocês, sobre um pouco do contexto daquela época, como os judeus eram, como o povo era, eu quero me ater agora nos versos que nós lemos. De duas coisas então me salta aos olhos, e o texto nos mostra, e uma das coisas o texto nos mostra, e outra coisa é o que a história nos conta. Então a primeira coisa que o texto nos revela é que lá no verso 1 do capítulo 5 existiam dois públicos. Então o nosso primeiro tópico é: o texto revela dois públicos. Se você for novamente aí, se você não fechou sua Bíblia, vê o verso de número 1 que nós lemos, vai dizer assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, e aproximaram-se de Jesus os seus discípulos. Então nós tínhamos dois públicos que estavam ouvindo esse sermão: os discípulos e a multidão. Meu irmão, minha irmã, eu quero começar fazendo uma pergunta: quem você é em Cristo? Discípulo ou multidão? Se tiver alguém perto de você ouvindo essa mensagem, pergunte para ele, pergunte para ela:
Quem você é em Cristo? Discípulo ou multidão? As palavras, meu irmão, minha irmã, do Sermão da Montanha foram dirigidas para dois públicos diferentes, dois públicos distintos, os discípulos e a multidão. E quando temos dois públicos diferentes ouvindo a mesma coisa, a mesma mensagem, a mensagem vai ser entendida diferente, porque os públicos na essência são diferentes. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando um discípulo ouve a mensagem das bem-aventuranças, ele busca entender, absorver e praticar. Primeiro ele vai levar em consideração quem é que está falando. Ora, esse sermão está sendo pregado pelo meu mestre, está sendo pregado pelo meu libertador, está sendo pregado pelo meu Senhor, está sendo pregado pelo meu Salvador. Então não é qualquer palavra, não é qualquer ensinamento, não é qualquer coisa. Um discípulo vai pensar assim. Sabe, meu irmão, minha irmã, quem está falando é meu mestre, é o meu Senhor, é o meu Salvador. E depois entende que o conteúdo da mensagem é relacionado àquilo, à vida e à essência daquele que está pregando. Sabe, meu irmão, minha irmã, ele vai entender que deve ser a conduta e as motivações que regem a vida de um cristão parecido com Cristo, ou seja, um pequeno Cristo. E para a multidão, meu irmão, é totalmente diferente. Para a multidão a mensagem soou totalmente diferente, pois a multidão, meu irmão, havia homens, havia mulheres, havia crianças que em sua maioria nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo, e muitos só estavam lá pelos milagres, e muitos só estavam lá para comer, para poder ter o que comer, porque muitos passavam necessidades. Muitos nunca tinham ouvido falar de Jesus, nem tinham intimidade com Jesus. Então, ao ouvirem tal mensagem de bem-aventurança, eles só entendiam uma coisa: que eles precisavam de salvação e que eles precisavam de um Salvador. Quando a gente ouve Jesus falar e nós não temos Ele no coração, a gente só entende uma coisa, meu irmão: eu preciso ser salvo, eu preciso de um Salvador. Porque as palavras, as verdades que saem da boca de Jesus nos libertam. Sabe, meu irmão, minha irmã, como Jesus era muito claro, ou a multidão entendeu tudo, ou a multidão não entendeu nada. Ou assumiram, dizendo: ó, quero viver isso que esse homem está falando, ele é o Messias. Ou reclamaram dizendo: olha, tudo isso é muito bonito no papel, mas isso aí é impossível de viver. Tudo isso aí é muito bonito no discurso dele, mas isso aí é impossível de viver. Será, meu irmão, minha irmã, que você, como a multidão, olha para o que o Senhor Jesus disse na Bíblia e acha impossível de viver? Dizendo talvez isso é muito bonito no papel, dizendo talvez isso foi bacana porque ele era Jesus, o Filho de Deus, ele era Deus. Ninguém consegue viver isso. Se você pensa assim, você não pensa como um discípulo, meu irmão. Você não pensa como uma discípula, minha irmã. Você pensa como multidão. Porque, meu irmão, minha irmã, o próprio Deus falou: aquilo que era impossível pertencia a Ele, mas o que era possível dependia de nós. Para Ele não existem impossíveis. Para nós, tudo que Jesus orientou, tudo que Jesus deixou, é para que pudéssemos realizar. Sabe, meu irmão, minha irmã, se nós pensamos que a gente não consegue viver o que Jesus disse, nem no Sermão da Montanha, nem em lugar nenhum, nós não pensamos como cristãos, pensamos como multidão. Por isso eu repito a pergunta: quem você é em Cristo? Discípulo ou multidão? Meu irmão, minha irmã, o verso 2 fala que Jesus ensinou a bem-aventurança a todos. Jesus não ensinou só para os discípulos, Ele ensinou para todos, tanto para a multidão, quanto para aqueles que estavam mais perto, na expectativa que a multidão entendesse, e aqueles que estavam perto dele também entendessem. Então, meu irmão, é inconcebível que eu e você, como cristãos, possamos ler um texto como o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, e achar que isso é impossível para nós. É inconcebível de nós entendermos isso. Por isso, meu irmão, minha irmã, que mais tarde, agora no segundo ponto, eu vou falar sobre os dois equívocos. Mas para a gente finalizar aqui essa questão dos dois públicos, é interessante que a mensagem foi a mesma para os dois públicos, mas a resposta a essa mensagem ia depender de cada um.
Como é que você tem respondido ao Senhor Jesus Cristo? Aquilo que Ele deixou como legado para nós. Como é que você tem reagido às orientações, aos mandamentos, ao amor de Jesus Cristo por você? A mensagem foi a mesma para aqueles que não conheciam Jesus e para aqueles que estavam mais perto de Jesus, mas dependeria de cada um, e o desfecho da história nos revela que há sempre alguém na multidão que está disposto a viver como discípulo bem-aventurado, e tem sempre algum discípulo disposto a se perder. Vou repetir isso, irmão. A história nos revela que até hoje tem sempre alguém na multidão que está disposto a se tornar um bem-aventurado, a caminhar com Jesus. E tem sempre alguém que está caminhando com Jesus, que não entendeu nada, está a ponto de se perder. E aí a história nos alerta sobre dois equívocos. Então nós falamos sobre dois públicos que ouviram a mesma mensagem, e agora nós vamos falar sobre dois equívocos que a história nos conta. Sabe, meu irmão, minha irmã, antes da gente concluir essa mensagem, é necessário a gente fazer aqui um alerta que aconteceu durante a história da igreja. E quando eu falo de igreja, não estou falando apenas da igreja metodista, eu estou falando da igreja cristã desde o primeiro século, desde a igreja primitiva, após o sermão das bem-aventuranças. Então você vai entender que aconteceu alguns equívocos, e dois deles são muito fortes por causa do Sermão da Montanha. Durante a história da igreja, depois do Sermão da Montanha, da bem-aventurança de Jesus, dois equívocos foram cometidos. O primeiro equívoco que a história nos revela é que as igrejas dos primeiros séculos cometeram dizendo que se uma pessoa quisesse ser salva, ela deveria cumprir o Sermão do Monte. Preste bem atenção, esse era o equívoco, e talvez seja essa a compreensão que você tem hoje do Sermão da Montanha. As pessoas ensinavam que a salvação viria da observância do Sermão da Montanha. Então, a igreja do primeiro século, do segundo século, dos séculos decorrentes, e talvez você pense isso hoje, ou alguém já te disse isso, mas isso é um equívoco. Dizer que só vai para o céu se você conseguir cumprir e observar todo o Sermão da Montanha, a sua salvação como se dependesse do Sermão da Montanha. Isso é um equívoco, isso é um erro, meu irmão, é um erro doutrinário. As pessoas interpretam isso porque boa parte da resposta ao Sermão da Montanha vem com a promessa de que desses é o reino dos céus, esse é o Filho de Deus, dele é o reino de Deus. Então, meu irmão, preste atenção. Isto é um equívoco. As pessoas daquele século deveriam ser misericordiosas, deveriam ser mansas, deveriam ser pacificadoras, deveriam ser puras de coração, deveriam ser perseguidas pela justiça, terem fome e sede de justiça, e se elas vivessem tudo isso, eles teriam um padrão de salvação e um padrão para ir para os céus. Só que eu quero dizer para você que apesar do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, conter um convite ao arrependimento e à fé e à prática do verdadeiro cristianismo, os seus ensinamentos não geram salvação ao cumpri-los. Porque, meu irmão, minha irmã, tanto a igreja daquela época, ou alguém se pensa assim hoje, está pensando errado, está pensando equivocadamente errado. Porque se fosse assim, a minha salvação, a sua salvação, não foi pelo ato da cruz de Cristo, não foi pelo que Jesus fez, seria pelo que nós fazemos, pelas nossas obras. Mas a salvação não é pelo que eu faço, não é pelo meu bom comportamento, não é pelo que eu faço na igreja, não é pelo que eu ajudo aos pobres. Não, a minha salvação não depende disso, porque nós vamos ver isso lá em Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 9, que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus. A salvação é um presente de Deus para nós.
nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Se você pensa assim, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que você está pensando como multidão e não como discípulo. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o discípulo entende que a bem-aventurança é resultado de uma vida com Cristo e não resultado para alcançar a Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, as Sagradas Escrituras deixam claro que a salvação é pela graça, mediante a fé, como um dom de Deus, e não por obras para que ninguém se glorie. Então não pense você, como a igreja antiga, que se você cumprir o sermão da montanha, das bem-aventuranças, você vai estar salvo. Se você quer ser salvo de verdade, meu irmão, minha irmã, você tem que aceitar o que foi feito por você na cruz. E nas Sagradas Escrituras, a salvação provém de um ato de misericórdia de Deus, e não a recompensa pessoal nossa, pelas nossas qualidades, pelas nossas competências, pelo nosso comportamento, ou pelas nossas realizações. Para Deus isso é trapo de imundícia, meu irmão, minha irmã. Nós servimos a Deus porque Ele nos ama, e não porque nós temos habilidades e capacidades. Deus usa as nossas capacidades e habilidades, porém as nossas habilidades e capacidades não servem para nos salvar, servem para servir ao outro, para servir ao reino. Então, meu irmão, minha irmã, se nós pensarmos assim, nós estamos totalmente equivocados. Eu tenho que cumprir o que está aqui em Mateus 5 para ser salvo. Não, você tem que crer no que Jesus fez por você. Mas alguém que realmente foi salvo pela graça mediante a fé, tem em si as marcas das bem-aventuranças. Isso é demais. Se você foi salvo pela graça mediante a fé, você vai ser manso, você vai ser pacificador, você vai ser um bem-aventurado. O segundo equívoco é que muitos teólogos da igreja, e alguns teóricos hoje também afirmam que o sermão da montanha, o sermão do monte, nunca será cumprido por ninguém. Ninguém vai conseguir viver o sermão da montanha. Esse é um segundo equívoco. O que está aqui, como eu disse, é impossível de viver. Isso aqui nós vamos viver só lá na glória, só quando o céu descer e juntar com a terra, ou só quando nós formos para a glória. Esse sermão da montanha aqui de Mateus 5 é impossível de viver. Esse é um outro equívoco, meu irmão, minha irmã. Existem pessoas que pregam isso e entendem isso, que o sermão da montanha nunca será cumprido nem mesmo pelos cristãos, enquanto eles ainda estão nesse mundo corrompido. Sabe, meu irmão, muitos afirmam que o que Jesus disse nesse sermão vai possuir uma aplicação secundária, uma aplicação futura, só lá na glória. Lá na glória nós seremos bem-aventurados, agora é difícil, isso não existe. Esse é um equívoco, meu irmão, minha irmã. Você achar que ser bem-aventurado é só para o milênio, é só para a eternidade, isso é um grande erro. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque com a salvação que nós recebemos, que você recebeu, que eu recebi, de imediato, nós recebemos também a justificação. E essa justificação faz a gente entrar no processo de santificação. Ou seja, a gente não se torna santo, a gente vai adentrando na santidade, vivendo os processos da santidade, para poder ser santo como Ele é. Então, para uma pessoa que foi salva em Jesus Cristo, a eternidade não vai começar, ela já começou. Sabe que você pode repetir isso comigo aí na sua casa? Para quem foi salvo em Jesus Cristo, a eternidade não vai começar, ela já começou. Sabe, meu irmão, minha irmã, se você não servir a Deus aqui, a Cristo aqui, para que você vai servir no céu? Se você não adorar a Cristo aqui, a Deus aqui, o que você vai adorar na eternidade? O pastor Reginaldo disse isso, e muito bem dito, na última pregação de domingo, que a nossa vida cristã aqui na terra é um treino para uma vida por vir. Então, o lugar de você começar a ser bem-aventurado e bem-aventurada é agora. A eternidade já
começou. Então, meu irmão, minha irmã, nós já começamos a desfrutar de parte da glória de Deus, de parte da pureza e da justiça de Deus, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 1, do verso 30 ao verso 31. E aí até o 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, vai dizer que uma pessoa salva, ela é uma nova criatura. Ela já começou a desfrutar das bem-aventuranças. Ela já começou a desfrutar, repito, do céu na terra. Então, meu irmão, minha irmã, dois públicos: discípulos e multidão. Dois equívocos. Um achando que se a gente cumprir a bem-aventurança, seremos salvos. Mas nós não somos salvos por aquilo que fazemos, somos salvos pelo que Jesus fez. O segundo equívoco é achar que é impossível viver essa bem-aventurança, que todo ser humano é incapaz de viver essa bem-aventurança que Jesus disse. Primeiro, se fosse incapaz, Jesus não diria isso na terra, esperaria todo mundo ir para a glória para começar a pregar sobre bem-aventurança. Mas ele disse aqui na terra, é aqui que a gente tem que começar a ser manso. É aqui que a gente tem que ser puro de coração. É aqui que a gente tem que chorar quando precisa chorar. As bem-aventuranças começam aqui. O céu na terra, a eternidade já começou. E aqui eu concluo, meu irmão, minha irmã, reafirmando que nós precisamos viver de acordo com o padrão que Jesus Cristo estabeleceu. Mas o padrão de Jesus Cristo é muito alto, pastor, não importa. Se você tomou a sua cruz, meu irmão, se você aceitou Jesus, se você se arrependeu da sua velha vida, se o padrão é alto ou não, cabe a nós cumpri-lo, cabe a nós vivê-lo. Você acha que o que Jesus fez na cruz foi fácil? Embora você fale assim, mas Jesus Cristo também era Deus, 100% homem, mas 100% Deus. Ele aguentou tudo como Deus. Não, meu irmão, minha irmã. Ele abriu mão da sua divindade. Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele se esvaziou de sua divindade. Sofreu como eu e você, como a gente sofre. Sentiu na pele a dor, a angústia, a ponto de suar sangue. Mas Jesus operou milagre. Jesus só usou o poder divino dele para ajudar as necessidades das pessoas. Mas nos sofrimentos, meu irmão, minha irmã, ele sofreu como ser humano, para ele mesmo sentir o que a gente sente hoje. Então não há dor nenhuma que você passe que ele não já passou, que ele não já viveu. Mas eu perdi quem eu amava. Jesus não perdeu ninguém que amava. Jesus perdeu o seu pai José, passou pelo luto. Jesus passou por tudo que você imagina, meu irmão, a ponto dele dizer: no mundo você vai ter muitas dificuldades. Eu vivi tudo que você vai viver, mas tenha bom ânimo. Se eu venci como ser humano, você também vai vencer como ser humano. Porque nós como seres humanos, Jesus como ser humano não estava sozinho. Ele tinha a plenitude do Espírito Santo. E você como ser humano, cheio de erros, de falhas, também o Espírito Santo está dentro de você. Então você não está sozinho. E hoje nós vamos renovar essa aliança com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Querendo que por mais dificuldades que a gente passa, seja luto, seja perda, seja dores, não estamos sozinhos. Precisamos viver de acordo com o padrão de vida de Jesus. E viver esses padrões é viver uma vida bem-aventurada. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui à frente. Enquanto eles ministram uma canção, eu quero orar com você. Enquanto eles dedilham uma canção, ressoam uma canção, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E chegou a hora, meu irmão, minha irmã, de você fechar os seus olhos aí onde você está e dizer para Jesus: se esse for a sua vontade, se essa for a sua vontade, se esse for o seu desejo,
Me ensina a ter uma vida bem-aventurada. Uma vida bem-aventurada nós vamos ver em cada mensagem que é uma vida simples, porém uma vida muito profunda. Então fala isso em oração aí onde você está, você e Deus, você e o Espírito Santo que habita em você. Senhor, me conduz a uma vida bem-aventurada. Fala para Ele: eu não quero ser multidão, eu não quero cometer equívocos na minha jornada cristã, na minha caminhada cristã. Diz isso para Deus. Senhor, me conduz em triunfo, me conduz em vitória. Me faz viver a vida abundante que o Senhor prometeu. Fala isso em oração para Ele. Tenha esse tempo com Deus. Se necessário, peça perdão dos seus pecados, se arrependa. Mas se coloque diante de Deus como alguém que carece, como alguém que depende, como alguém que necessita da graça, da misericórdia, que necessita do amor, que necessita dEle, como o ar que você respira, como o alimento que você tem fome, como a sede que sacia, como a água que sacia a sua sede. Meu irmão, minha irmã, fale com Ele como quem depende. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, estamos aqui, Senhor, estamos aqui, dependentes de Ti, Senhor. Impressionante foi o Seu amor, impressionante foi o Seu amor, que se entregou por nós, que nos redimiu, que nos comprou, que nos transformou e está nos transformando de glória em glória, de fé em fé. Que amor é esse, Pai? Que amor é esse, Pai? Que amor é esse, Pai? Que nos constrange. Oh, Jarabaxê, Carabás. Somos tão dependentes, Pai. Somos tão dependentes, Pai. Oh, Espírito Santo vai tocando as nossas vidas. A começar da minha vida vai gerando arrependimento, a começar da minha vida vai gerando libertação, a começar da minha vida vai gerando transformação, e vai alcançando a esse meu irmão, essa minha irmã que nos ouve, que nos assiste, que está falando com o Senhor agora. Pai, visita com um toque de poder, manifesta virtude, manifesta autoridade, Pai, manifesta transformação e dependência. Quanto mais dependente esse irmão e essa irmã for, esse meu querido, essa minha querida for, mais graça se expanda, mais misericórdia se revele. Meu irmão, minha irmã, a cruz os atraiu, a cruz os atraiu, a cruz os redimiu, a cruz os libertou. Queremos tomar a nossa cruz, Pai, e Te seguir dia após dia, dia após dia, Pai, dia após dia. Aleluia, Deus. É a Tua cruz, Pai, que nos reconciliou. Eu olho para a cruz e para a cruz. Se você ainda não está orando, comece a adorá-lo com essa canção. Mas se você ainda está orando, continue orando. Mas se renda, se renda. Ei! Meu Salvador,
aproximo, quebrantado do seu amor. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Se renda a Ele essa noite. Se renda ao seu grandioso amor. Se renda ao seu padrão celestial. Se renda ao seu governo. De graça recebi por sua cruz. Ele nos livrou da morte. A morte me livrou. Obrigado, Jesus. Trouxe minha vida. Nós estávamos abandonados. Eu estava condenados, largados. mas agora pela Ele nos reconciliou. Aleluia. eu fui reconciliado. Declare a sua cruz, a sua cruz. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente. Oh, declare! Ele me atraiu! Ele te atraiu! Ele nos atraiu! Ele nos atraiu! Se quebrante a Ele! Se quebrante a Ele, igreja! Seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Oh, aleluia! Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado o seu amor. Aleluia. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, separar agora o seu cálice e o seu pão para esse nosso último ato da nossa reunião, do nosso culto. Você que está aí, pegue agora os elementos, deixe próximo de você. Se você estiver segurando ou não, se você estiver segurando, levante, nós vamos orar consagrando. Se você só estiver com ele perto, estenda suas mãos em direção a eles. Nós vamos fazer uma oração de consagração desses elementos. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de celebrar o memorial que o Senhor Jesus nos mandou. Nessa hora nós consagramos, Senhor, as dádivas do pão e do cálice, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o cálice que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo.
Senhor, nós consagramos esses alimentos, ó Pai. Nós consagramos os alimentos, ó Deus, que estão nas casas nesse momento, que vão alimentar, ó Deus, famílias, homens, mulheres, crianças, jovens. Nós consagramos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém, Senhor. Pegue o seu pão, onde você estiver. Só o seu pão nesse momento, levante o mais alto que você puder. O Senhor Jesus, no dia que Ele foi traído, tendo tomado o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado, é entregue por vós. Tomai, comei e fazei isso em memória de mim. Você vai comer o seu pão, fazer a sua oração. Enquanto você faz isso, nós vamos servir quem está conosco aqui também, nesse tempo, para que possamos cear todos juntos. Amém? Enquanto você come, faça a sua oração, não saia, não perca a essência, não perca a atmosfera desse momento. Pegue o seu cálice agora. Levante ele de igual modo. Levante seu cálice de igual modo. O Senhor Jesus, da mesma forma, na noite que Ele foi traído, tomou o cálice erguendo, dizendo: esse também é o cálice da nova aliança do meu sangue. Tomai, bebei, e também faça isso em memória de mim. A ceia, ela é um memorial. A ceia não é só comer algo, mas é um memorial. E uma das coisas que Jesus mais ministrou, que Ele mais orou e pediu ao Pai, que a gente pudesse ser um com Ele, como um sinal de unidade. Troque o seu cálice, ou divida o seu cálice com alguém que está aí com você, na sua casa, onde você estiver. Profetiza ao trocar esse cálice palavras de vitória. Profetiza palavras enriquecedoras, palavras proféticas. Que você possa, assim que você fizer isso, trocar o cálice, bebê-lo, também ter esse momento de oração, de gratidão, lembrando do que Jesus fez por você, por mim, por nós, a sua igreja. Amém? Tomemos. Deixe o seu copo do cálice em algum lugar. Vamos declarar a última vez: pela cruz nos chamou gentilmente. Vamos declarar isso mais uma vez, esse refrão. Pela cruz me chamou gentilmente.
sem palavras me aproximo, quebrantado, seu amor pela cruz. Você pode dizer isso onde você está. Gentilmente, essa é uma verdade sobre a sua vida. E eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Diga mais uma vez. Pela cruz me chamou. Obrigado, Jesus. Gentilmente. Obrigado, Jesus. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por se esvaziar. Obrigado por permitir que nós pudéssemos ser parte contigo do reino do seu Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor permitiu que nós fôssemos herdeiros contigo e mais que vencedores por meio da sua cruz. Obrigado, Jesus. Isso é o nosso memorial, é disso que nos lembramos, é isso que nos vem à memória, Senhor. Não apenas o dia da sua morte, mas aquilo que foi conquistado por sua morte e ressurreição. Senhor, muito obrigado, Jesus. Não há palavras que descrevem aquilo que o Senhor é merecedor de ouvir. Por tamanho, Senhor, sacrifício, por tamanho amor. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo, o teu glorioso e o teu poderoso nome. Não há outro nome que se iguale ou se compare ao nome e ao senhorio de Jesus Cristo. E nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Aleluia, aleluia. Dá a mão, meu irmão, minha irmã, para quem está do seu lado. Como o pastor Isel sempre diz, depois você lave suas mãos, depois você passa o álcool em gel. Mas vamos fazer essas declarações de fé, aquilo que nós cremos, aquilo que nos foi dado por palavra. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tudo podemos em Deus que nos fortalece. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção. Que a bênção do eterno, do glorioso e poderoso Deus, que a bênção do seu Filho unigênito, que agora é o primogênito, nosso irmão mais velho, e o seu amor, que a graça, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus e seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, onde você estiver e com quem você estiver. E que essa bênção também seja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, até a volta do nosso Mestre Jesus Cristo, o Salvador. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma semana de poder, uma semana da manifestação de Cristo sobre a sua vida. Uma semana de vitória. E até quinta-feira no culto da fé. Não deixe de amanhã colocar o seu pedido na caixinha de oração. E também o seu motivo de gratidão que eu creio que você tem. Em nome de Jesus. E não se esqueça, o pastor Isel sempre diz: Deus ainda tem muito, muito, muito para fazer em você e através de você. Boa semana. Amém.